Como prometido, na sexta-feira a gente trouxe, na verdade, aqui uma reportagem especial de curiosidade sobre a aeroespacial, né? E do trágico acidente envolvendo o ônibus Challenger, que aconteceu em 1986. Aí eu disse que na segunda-feira a gente ia trazer um último acidente espacial que aconteceu em 2003, que foi acompanhado pelo mundo todo ao vivo. Ao contrário dos outros acidentes, esse aconteceu depois da reentrada da aeronave na atmosfera. Porque geralmente esses acidentes aconteciam na hora que o foguete era lançado, né? Só que o foguete foi lançado, eles passaram 16 dias no espaço e na hora de fazer a reentrada aqui na Terra, o ônibus infelizmente se despedaçou e os destroços dele caindo na Terra foi acompanhado ao vivo pelo mundo todo em diversos programas na época. Juliana Ferraz fez o compilado para te relembrar, você que lembra vagamente dessa história, e para você que não conhece, conhecer essa história. Olha só. O programa da tarde vai te contar sobre o acidente do ônibus espacial Columbia. O veículo Columbia foi lançado em 16 de janeiro de 2003, levando 7 astronautas para a condução de 80 experimentos na órbita da Terra na missão STS-107. Eles passaram 16 dias no espaço e, ao retornar, no dia 1º de fevereiro, o ônibus espacial se rompeu durante a reentrada na atmosfera. Não houve sobreviventes. A missão foi lançada da plataforma 39A do Kennedy Space Center, na Flórida. Tudo parecia ocorrer bem, e cerca de 8 minutos e meio após o lançamento, o Columbia alcançou a órbita desejada para as pesquisas na microgravidade. A bordo estavam o comandante de cargas úteis Michael P. Anderson, junto dos especialistas de missão David M. Brown, Kalpana Chawla e Laurel B. Clark. Eles estavam acompanhados pelo especialista de cargas úteis Ilan Ramon e por Rick D. Husband e William C. Willie McCool, que serviram como comandante e piloto, respectivamente. Durante os 16 dias no espaço, eles realizaram experimentos sobre ciência da vida, ciência dos materiais, física dos fluidos e outras áreas. Já em 31 de janeiro, os astronautas iniciaram os preparativos para o retorno à Terra. No dia 1º de fevereiro de 2023, a tripulação vestiu os trajes para a reentrada e retornaram para seus assentos. Husband e McCool orientaram o ônibus espacial e receberam autorização para acionar os motores para a desórbita. Após um novo ajuste da orientação, o ônibus espacial encontrou a atmosfera terrestre a mais de 120 quilômetros de altitude. Quando faltavam apenas 16 minutos para a chegada ao Centro Espacial Kennedy, a comunicação entre o veículo e o centro de controle da missão foi interrompida. Naquele momento, o Columbia viajava a 61 mil quilômetros de altitude, a cerca de 18 vezes a velocidade do som. O centro de controle ainda tentou retomar o contato com os astronautas sem sucesso. Cerca de 12 minutos depois, quando o ônibus espacial já deveria ter iniciado a aproximação final da pista para pousar. Enquanto os astronautas trabalhavam nos experimentos, a NASA investigava algo observado durante o lançamento. Cerca de 82 segundos depois do Columbia deixar o solo, um pedaço de espuma caiu da estrutura que fixava o tanque externo ao orbitador, o componente do ônibus espacial que lembra um avião. Na ocasião, os tripulantes ou controladores de solo não observaram nada que indicasse algum dano na estrutura do veículo. Entretanto, a espuma atingiu a asa esquerda do ônibus espacial e abriu uma pequena abertura ali. Durante a reentrada na atmosfera, a área danificada da asa ficou exposta a altíssimas temperaturas por um longo período de tempo. Ela acabou destruída pelo calor excessivo e, consequentemente, causou o rompimento do Columbia. Após perceber a tragédia que havia acabado de acontecer, o diretor de voo, Leroy Ken, solicitou que os controladores de voo armazenassem todos os dados para as investigações que iriam começar. 5 horas após o acidente, as autoridades locais iniciaram as buscas pelos detritos e restos mortais dos astronautas. O trabalho durou mais de 3 meses e permitiu a recuperação de cerca de 38% da nave. A cabine da tripulação estava intacta. Todos eles faleceram quando a cabine da tripulação atingiu a superfície do mar.
A água não se comprime. Na verdade, foi elaborado um procedimento capaz de fazer isto pelo Comitê de Investigação do Acidente do Columbia. Não está claro se essa despressurização foi a causa da morte. Os astronautas provavelmente também sofreram traumas físicos graves quando a espaçonave começou a girar repentinamente. E quando se desintegrou, seus corpos teriam sido expostos ao calor extremo resultante do atrito atmosférico. E por fim, houve um impacto no solo. Tudo isso foi testemunhado por quem fora ao Centro Espacial John F. Kennedy assistir ao pouso e a TV transmitia ao vivo o retorno do ônibus terrestre. Nas semanas seguintes, o Comitê de Investigação que examinou o acidente produziu uma avaliação da cultura da NASA na época. O comitê concluiu que, além da minimização do problema com a espuma e com medidas de segurança, o próprio design do ônibus espacial tinha problemas. O acidente rendeu a implementação de mudanças no projeto dos tanques externos dos ônibus espaciais, junto de novas medidas e procedimentos de segurança internos da NASA. As lições aprendidas foram incorporadas nos voos seguintes e seguem aplicadas até hoje no projeto de novos veículos espaciais. E no dia 1º de fevereiro de 2023, completou 20 anos do acidente. Minha nossa, tá aí uma coisa que eu não sabia. Eu tinha acompanhado essa imagem dos destroços caindo, é a memória que eu tenho desse acidente, porque eu lembro claramente nesse dia, eu estava assistindo Sabadaço na Band, apresentado pelo Gilberto Barros, e ele estava transmitido ao vivo a queda dos destroços entrando na Terra. Só que eu não lembrava exatamente qual foi o motivo do acidente. Aí depois, como mostrei na imagem, se puder até acelerar ali a imagem, que mostra um momento em que um pedaço, né, de uma espuma, né, que faz parte ali do ônibus espacial, se desprendeu no lançamento, ou seja, 16 dias antes, né? Nossa. E só foi observado depois que aconteceu o acidente. Realmente uma tristeza sem tamanho, né, Sino? Uma tristeza, viu? Olha, estava até comentando aqui nos bastidores que por ser algo ainda muito novo, né, que é tudo à base de pesquisa ainda e tudo, eu jamais teria coragem. Ali foram 7 pessoas que acabaram morrendo nesse acidente. Vocês teriam coragem de fazer parte de um experimento Não como teria. esse? Eu tenho medo de andar de Queira ou avião. não queira, é um Imagine experimento, né? que é o veículo mais avião seguro. Justamente, que é mais seguro, já testado, Agora- né, há muito tempo. Agora, a imagem de ver o planeta de fora deve ser a coisa assim, uma visão, Deve né, ser surreal. Deve ser uma experiência única. sobrenatural. Eu acho que essa pergunta você pode se fazer a até tantas outras pessoas que a Suiane perguntou pra gente. Você teria coragem? Eu acho que se a gente for imaginar a Terra de longe, você conseguir enxergar a Terra de longe, deve ser uma energia surreal, deve ser uma experiência que você... Nossa, você vai contar para as pessoas, nossa, eu saí do planeta Terra, vi a Terra de longe, vi as estrelas, vi outros planetas, deve ser uma coisa assim O maravilhosa. problema é esse, né? Conseguir chegar Conseguir a chegar as até lá. pessoas que ninguém verdade. nunca conseguiu até agora, E né? sobre Não, essa- já conseguiu. Teve Sim. Vários ônibus. vários ônibus que espaciais. deu certo, graças a Deus. Só que, querendo ou não, é que nem aquilo que a gente fala. De 10 coisas, até falei isso uma vez, de 10 coisas certas que a gente faz uma errada, as pessoas só lembram da errada. Então, geralmente, os acidentes marcam mais do que exatamente o sucesso da missão. Inclusive, aquele challenge dos anos 80, parece que ele teve 4 lançamentos. Foi 6, não Foi foi? de 4 a 6 lançamentos que deram certo. E aí, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, que a gente mostrou na semana passada. Mas, assim, sobre essa reportagem, eu gosto muito de acompanhar, de entender um pouco mais, porque na época eu tinha o quê? 5 anos, eu não lembro de nada. O Erlan está dizendo aqui que lembra vagamente um pouquinho Lembro. Eu tinha das 10 anos. reportagens. Então, Eu tinha 10 você anos. já consegue entender e conseguir lembrar um pouquinho mais, ter alguns flashes do que você conseguiu presenciar na televisão. Mas eu, particularmente, eu não lembro de nada. E, para mim, foi um prazer entender mais sobre como que aconteceu isso, né? Agora eu queria saber da nossa... Vou falar no nosso WhatsApp de plateia Sim. virtual. Nossa plateia virtual, você que está assistindo o programa da tarde agora, manda mensagem aí agora, tá? Você toparia uma viagem para o espaço? Claro, de forma segura. Você teria coragem de ir para o espaço? Porque hoje tem gente milionária que paga para querer ir. Sim, né? é verdade. Para querer ir é e tal. verdade. Inclusive, pesquisa rapidinho aí, produção, para mim. Existe um plano, acho que é inclusive da SpaceX, que é uma empresa particular do Elon Musk,
ele tem o plano de habitar Marte. Nossa. E ele abriu inscrição para quem quer se voluntariar para ir. Parece que assim passou de milhares de pessoas se inscrevendo para ir para Marte. Gente, eu não ia nem de graça com um negócio desse. Então, será? Quantas pessoas tem? Dá uma pesquisa rápida aí. Acho que muita gente já se inscreveu para esse projeto. Inclusive, uma coisa muito interessante, tá aí, ó. Eu vou pautar de novo, a gente está no momento espacial. Vamos lá. Amanhã, viu, Brenda? Parabéns, Brenda, que fez aí a produção junto com a Juliana dessa reportagem, ficou muito boa. Amanhã, a gente vai trazer aqui o plano do Elon Musk para habitar Marte. Olha só que coisa. Eu assisti, antes, se fosse 10 anos atrás, a gente ia falar, que loucura. Isso, verdade. Total. Mas a gente assistindo o videozinho que ele mostra, né, o efeito computador e tal, é genial. Dá trabalho? Dá. Porque os cientistas acreditam que Marte antes era uma Terra, né, que tinha água, que tinha a camada de ozônio, que tinha oxigênio, etc. Só que por algum motivo, desconhecido até então, né, acabou virando o planeta morto que é hoje. Mas vamos ver. Vamos ver. Inclusive, muita gente se questiona diante da dimensão da galáxia e de tantas outras, né? Será se só na Terra existe vida? Eu acho que fica esse questionamento na cabeça de muita gente, né? Certeza Cara, que não. talvez, será se só na Terra existe a vida, existe água, existe tudo que a gente conhece? É muito egoísmo a gente pensar que nesse universo todo só a gente... Só a gente? Será que é realmente só a gente mesmo? Então a gente sempre lança essas perguntas e fica sem resposta muitas das vezes, né? Esse papo vai até o final da tarde. Só Não, papo espacial, né? total. Olha aqui, ó. Eu topo ir pro espaço. Estava querendo me inscrever. Disse aqui uma telespectadora que não assinou com o nome dela. E é 0800 ou ele tá? 0800. Ó, depois dessa reportagem, jamais. Fiquei com medo. Tem que pensar. Olha, eu também não toparia. Teve outra que falou assim, sim, eu iria para Marte com meus 2 filhos. Assim, eu acho linda a busca espacial por novos lugares para conhecer o desconhecido e tal. Mas antes de a gente querer habitar Marte, a gente tinha que cuidar do nosso planeta, né? Que é aqui que a gente mora, que a gente reside. A gente tinha que pensar em tecnologias para cuidar do nosso planeta. Mas, seguinte, deixa eu perguntar para a pessoa que se toparia ou não ir para Marte. Cadê o colírio dos olhos? Valdelúcio Barbosa, boa tarde. E aí, você toparia uma viagem espacial? Boa tarde, Erlan, Amanda, Suiane, toda a audiência aqui do programa da tarde. Olha, toparia, viu? Acho super interessante essa ideia de você... primeiramente, eu acho que a gente não vive sozinho, né? Aqui nesse planeta não é possível. Deve ter, sim, outras espécies de vida, né? Não sei se sabem se humano ou não, se é os ETs, o que é. Mas toparia conhecer. É verdade. Bem, muito interessantíssima aí essa história. A gente vai pro infinito conversando a respeito disso. Você iria pra Lua? Eu não ando nem de avião. É complicado. Eu tenho medo de andar até de avião. Imagina espaçonave, né? Eu tenho medo. Tem que ter toda uma preparação. Até aqueles brinquedos. Andar na gravidade zero, saber se locomover. Inclusive, é super interessante, entre aí as curiosidades que tem essas viagens espaciais, é justamente a alimentação das pessoas durante essas viagens, as necessidades físicas, né? Como é que elas fazem. O cálcio dos ossos, né? Inclusive, acaba gerando muita curiosidade. Em São Paulo tem um centro, né? Não me Sim. recordo agora o nome, mas tem um centro onde você tem essa experiência de como que é no espaço, né? Eles te direcionam para um brinquedo que parece o planeta Terra e lá eles te mostram como você deve ficar. E você realmente fica flutuando ali no ar, sabe? Eles te mostram a direção, não me recordo agora o nome, eu fiquei até muito curiosa em levar meu filho lá para conhecer. E ele te projeta no ar, onde você fica flutuando ali por minutos, fazendo realmente uma simulação, como se fosse uma viagem extra, né? Fora do planeta Terra. Nossa, muito bacana, muito bacana. Bem, tem que vir aqui para Teresina. Essa experiência aí eu toparia de boas, Aqui na né? Terra, né? Na Terra, aqui Eu também. Em São Paulo é casa. caríssimo, viu? Para você fazer uma experiência como essa. Mas acredito que vale muito a pena. Vale a pena. Melhor do que se aventurar aí pelo espaço, né? É verdade. É Planetário do Carmo. É o do nome, local. eu ia até pegar aqui na internet. Pronto. Agora, essa história de ir para Marte, o grande desafio de levar humanos para Marte é porque a viagem mais curta que se tem até hoje para Marte dura 7 meses. Então, como um humano ia ficar dentro de uma aeronave 7 meses sem se exercitar, porque aí o cálcio vai diminuindo. Quando chegasse em Marte e andar, a perna ia quebrar. Ai, que horror. Então, o grande desafio ainda é esse. Já temos lá sondas em Marte, né? Várias sondas já foram lançadas com sucesso, já estão em solo marciano, mas
corpo humano ainda está um pouco distante, a nossa tecnologia ainda não avançou ao ponto disso. Mas tem muita gente querendo ir. Tem muita gente querendo ir. Bem, qualquer coisa a gente já abre logo Acho a primeira filial da Meio Norte, a gente vai lá para Marte, entendeu? Tá, já Isso é muito pensou? bom. Pra Lua é mais rápido, né? Com Pra certeza. Lua é bem mais rápido. Mil Acho vezes. melhor a gente trocar a viagem. Bem, daqui a pouquinho a gente fala com o Val, porque tá na